Olá, amigos do Esquema Tático. Meu nome é Otávio Coutinho e hoje eu vou falar um pouco sobre a Liga dos Campeões Feminina. Antes de falar sobre a temporada 2019-2020, que é a ideia principal do vídeo, eu vou passar um panorama histórico da competição e também explicar um pouco do formato da competição, que é um formato diferente do que a gente está habituado tanto em outras competições femininas quanto em competições, tanto quanto na própria Liga dos Campeões masculina. É, e Posteriormente eu vou falar sobre como se desenrolou a competição nessa temporada, que como a gente sabe teve a parada, os times ficaram um bom tempo sem treinar, sem jogar, e vamos lá então. Bom, a proposta de criação do torneio foi aceita pelo Comitê Executivo da UEFA no dia 23 de maio de 2000, com o nome de Taça da UEFA Feminina, que foi o nome que ficou até a temporada 2009-2010. Durante esse período, a gente pôde ver uma supremacia dos times nórdicos e germânicos. Nesse período também, a Marta ela foi campeã na primeira passagem dela pelo Umeå IK da Suécia, na temporada 2003-2004, e posteriormente na segunda passagem dela pelo clube, na temporada 2006, 2007, 2007-2008, ela foi vice-campeã nas duas oportunidades. E posteriormente, na temporada 2009-2010, quando o nome foi alterado para UEFA Women's Champions League, ela começou a ganhar mais visibilidade, porque antes era uma competição que não se ouvia muito falar, pelo menos aqui no Brasil, não tinha muita visibilidade internacional, e também não só pela mudança do nome, mas pela luta tanto das atletas dentro do esporte, quanto o espaço conquistado pela luta do feminismo, a luta pela igualdade em outros aspectos da vida. É, Foi crescendo essa competição e passou a fazer parte do plano da UEFA de desenvolver as ligas masculinas. Então eles deixaram de pensar mais no desenvolvimento das ligas masculinas, começaram a pensar também no desenvolvimento das ligas femininas, e assim como também eles passaram a buscar um maior desenvolvimento não só das categorias de base nas suas confederações no futebol masculino, como também no futebol feminino. Indo para o formato da competição, é uma competição com um formato tanto quanto diferente, né? Primeira fase é uma fase classificatória, onde a gente tem 10 grupos com 4 clubes em cada grupo, onde só se classifica um. Geralmente são clubes mais fracos, de confederações que não têm tanta força, que não têm tanta expressão, até porque as 12 confederações que melhor colocadas no ranking da UEFA, elas têm duas vagas, e elas já entram na segunda fase, na fase posterior, que eu vou explicar direitinho. E após essa fase com os 10 grupos, essa fase classificatória, onde só se classifica um clube por grupo, é feito um novo sorteio com os 10 classificados e mais 22 clubes classificados diretamente para essa segunda fase. É, Aí, para ocorrer o sorteio dessa segunda fase, que para ocorrer esse sorteio da segunda fase, eles vão dividir em dois potes com 16 clubes, e os 16 clubes são os cabeças de série e 16 clubes não são. Os 16 clubes, esses cabeças de série são definidas por um coeficiente calculado pela UEFA, e esse coeficiente também vai ser somado dentro da competição. Então o clube que tiver na fase posterior, ele pode acabar virando um cabeça de série, porque ele
foi bem na fase preliminar, ganhou bastante, não estava tão longe assim da equipe que se classificou para a segunda fase. E só tem outras duas regras. Não pode ter confronto entre clubes da mesma federação, ou seja, um time de Portugal não pode enfrentar um time de Portugal, um time da Espanha não pode enfrentar um time da Espanha. E os cabeças de série eles vão jogar a segunda partida em casa. Bom, esse foi a- esse é o formato da competição, né? E aí a gente vai diretamente dessa fase classificatória para a fase de 16 avos de final com os 32 clubes. Bom, na fase de 16 avos de final, a gente ainda consegue ver muita a diferença de investimento, de formação dos clubes e fica muito claro porque a gente vê muitas goleadas. Por exemplo, eu dei um destaque aqui para o Lyon, que é o clube talvez com maior tradição hoje em dia no futebol feminino, que nessa fase fez um 9-0 no primeiro jogo, e no segundo jogo fez 7-0 no Ryazan da Rússia, somando um agregado de 16-0. Também destaco o Wolfsburg, que ganhou o primeiro jogo de 10-0 do Mitrovica de Kosovo, e posteriormente ganhou de 5-0, né? Parece que tirou um pouco o pé no segundo jogo. O Slavia Praga, que é um time que nem tem muita tradição, não tem um forte investimento, mas mesmo assim fez um agregado de 9-2 em cima do Hibernian da Escócia, sendo o primeiro jogo 4-1 e o segundo jogo 5-1. O Manchester City, que é um clube que, mesmo como masculino, igual o masculino vem se desenvolvendo nos últimos anos, fez 7-1 no Lugano no primeiro jogo, posteriormente fez 4-0. E o PSG também, que inclusive chegou em duas vezes na final da UEFA Women's Champions League, ou seja, chegou mais perto do título continental no feminino do que no masculino, mas perdeu nas duas oportunidades. E que fez 7-0 no Braga no primeiro jogo, e no segundo jogo foi um 0-0 que acabou, obviamente, classificando o PSG. Nas oitavas de finais, parece que a gente consegue ver que uma melhora nessa questão do investimento, da discrepância, porque nessa fase, dos 16 times, 5 apenas já tinham sido finalistas, então 5 times que a gente pode falar que já tinham uma tradição, que já tinham um time mais estruturado no futebol feminino, e 4 dos clubes que estavam na competição ainda, eles estavam desde a fase de classificação. O Lyon, mais uma vez, teve destaque nessa fase da competição, goleando nos dois jogos, formando um agregado de 11-0 contra o Fortuna. O Wolfsburg também goleou no primeiro jogo, fez 6-0 no Twente, da Holanda. No segundo jogo foi 1-0 só. O Barcelona, que também é um clube que cresceu bastante no futebol feminino, tem jogadores que disputaram o prêmio de melhor do mundo nas últimas temporadas, fez um agregado de 8-1, perdão, contra o Minsk. E o Arsenal, que é um clube que vem investindo bastante no futebol feminino, bateu o que tinha sido exaltado na fase anterior, bateu o Slavia Praga num agregado de 13-2, então foi um jogo bem discrepante assim. E posteriormente nas quartas de finais, o sorteio para decidir quais seriam os jogos, ele foi realizado no dia 8 de novembro de 2019, e posteriormente, né, por conta da parada, no dia 26 de junho teve um novo sorteio
para definir quais seriam os dias dos confrontos, havia sido decidido que seriam em jogo único, né, assim como foi na Champions League masculina, e ficou decidida a sede como nos dois estádios em San Mamés, em Bilbao, e no Anoeta, perdão, em San Sebastián. É, e as quartas de finais seriam jogadas nos dias 21 e 22 de agosto, as semis no dia 25 e 26 de agosto, e a final, a grande final, seria no dia 30 de agosto. Nessa fase, o Wolfsburg voltou a golear, fez um 9-1 contra o Glasgow City e passou para enfrentar o Barcelona, que passou pelo Atlético de Madrid, que conta com a brasileira Ludmilla, que foi até bastante criticada no último Mundial. E o Paris passou pelo Arsenal por 2-1 e foi enfrentar o seu conterrâneo Lyon, que passou pelo Bayern também pelo placar de 2-1. Nas semifinais, os dois jogos foram 1-0. Tanto o Wolfsburg fez 1-0 no Barcelona. Foi um jogo bastante parelho esse do Wolfsburg contra o Barcelona, um jogo interessante. E o Lyon fez 1-0 também no Paris Saint-Germain, num jogo que cada equipe teve uma jogadora expulsa. Então a gente foi para a grande final no dia 30 de agosto e o Lyon enfrentou o Wolfsburg, duas equipes já estruturadas há bastante tempo, já haviam participado de outras finais. O Lyon buscando o recorde de confirmar a sua quinta vitória quinto título na UEFA Champions League feminina e tentando chegar à sétima conquista no geral, e o Wolfsburg tentando quebrar a hegemonia do Lyon. Foi 3-1 a final. A melhor jogadora da final foi a Delphine Cascarino, ou seja, o Lyon acabou confirmando o recorde de ganhar 5 vezes seguidas, chegou ao seu 7º título em 9 finais, perdeu apenas 2, se distanciou ainda mais do FFC Frankfurt, que é um time que tem 4 títulos, mas também não conta mais com tanta força assim no cenário do futebol feminino. E em relação à final, o gol do Wolfsburg foi marcado pela Pop, jogadora da seleção alemã. Os gols do Lyon foram marcados pela Le Sommer, atacante da seleção francesa, pela Kumagai, jogadora japonesa, e pela Gunnarsdóttir, que é uma jogadora islandesa. Bom, tem trouxe também algumas estatísticas sobre o campeonato. Ah, os gols marcados, as equipes que marcaram mais gols foram o Lyon e o Wolfsburg, marcando 33 gols cada equipe. As duas equipes golearam bastante no decorrer do campeonato, tanto que você pode ver porque nem jogaram tantos jogos e mesmo assim chegaram a marcar 33 gols. E ficaram bastante distante das outras equipes, que atrás deles está o Arsenal com 20 gols e o Paris com 16 gols. Em relação às estatísticas das jogadoras, a artilheira da competição foi a Viviane Miedema, com 10 gols, seguida pela Ada Hegerberg, que é atacante norueguesa do Lyon, que já foi campeã, já foi melhor jogadora do mundo, e também seguida, empatado também com a Ada Hegerberg, a Pernille Harder, que é uma jogadora dinamarquesa, que inclusive ela era cotada, né, como favorita a ser melhor jogadora do mundo na temporada 2018, onde o prêmio ficou com a Marta.
Posteriormente, e depois dela, seguindo ela, só a Le Sommer e a Wendy Renard, que é zagueira tanto da seleção francesa quanto do Lyon, que cada uma delas marcou 5 gols. A jogadora com maior número de assistências na competição foi a Mara Osdan, jogadora que teve bastante destaque também na última Copa do Mundo Feminina. E um dado interessante também sobre uma das artilheiras é a Pernille Harder. Ela deu 21 chutes no gol, e desses 21 chutes que ela deu no gol, ela acertou 9 entraram. Então ela teve uma média praticamente quase metade dos chutes que ela deu na competição entraram. E com certeza ela é uma jogadora que está, assim como ela estava sendo favorita na temporada 2018 para a disputa da melhor jogadora do mundo, provavelmente ela vai estar na disputa dessa temporada também. A última temporada ficou com a Rapinoe, da seleção americana, né? Muito em conta da Copa do Mundo Feminina, né? Que contou bastante para ela ganhar o prêmio. E, bom, muitas dessas jogadoras devem figurar, tanto a Miedema quanto a Pernille Harder, a Marta, talvez, apesar de não ter jogado tanto essa temporada, devem brigar pelo título de melhor jogadora do mundo. E, bom, é isso que a gente tem sobre a competição. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês também dêem uma olhada no nosso blog, dêem uma olhada no nosso podcast. A gente está no Spotify também. Então, dá uma força lá, dá uma olhada. Tem uns conteúdos bem legais que a gente prepara para vocês. E é isso. Deixa um like aí no vídeo e compartilha aí com quem puder. Muito obrigado.